revisão do assunto que já foi abordado na aula passada. Vamos dar continuidade a ele. O que a gente começou a falar na aula passada? De um outro ato cambiário, que é o aval. O que é o aval, galera? Simples, né? O aval também é um ato cambiário. Lembra, a gente está estudando os títulos de crédito e a gente disse que os títulos de crédito, né, ou nos títulos de crédito, poderão ser praticados, né, atos cambiários chamados de aval. Né? Aliás, diversos atos cambiários, entre eles o aval. O primeiro ato cambiário que a gente estudou foi o ato cambiário, né, do aceite. Né? Lembre-se, aceite é o ato cambiário em que o sacado, né, na letra de câmbio, concorda com o pagamento do título de crédito, certo? Foi o primeiro ato cambiário que a gente viu. A gente viu o aceite, né, em branco, aceite completo, né, ou aceite parcial, ou a recusa, vemos tudo em relação ao aceite. Depois passamos, né, a estudar o endosso. Né? O segundo ato cambiário que a gente viu foi o endosso. O endosso é um ato... antes disso, o que é um ato cambiário? É um ato em que alguém pratica um ato que já surge efeitos jurídicos. O endosso foi o segundo ato cambiário que a gente viu. Né? Enquanto o aceite é o ato de assumir a obrigação de pagamento, se tornar o responsável por uma dívida, o endosso não, é a transferência da titularidade do título de crédito e todos os direitos inerentes a ele, né? Imagine que você tem um título de crédito, você já, né, credor de um título de crédito, portador de um título de crédito. Você pode, né, em razão desse título de crédito, praticar um ato que a gente chama de endosso. Endosso é o ato de transferir o crédito representado num título à ordem. Né? Lembra-se que o endosso é praticado apenas nos títulos à ordem e nominais, porque se os títulos forem, né, ao portador, né, o ato de transmissão não é um endosso, e sim, né, o quê? Né? Qual é o nome lá do direito civil? Né? É a mera entrega do título, na verdade? Né? Como é que eu simplesmente entrego o título? Lembra disso? Né? Cadê? Vocês estão aí? Estão na live, né? Como é que eu... Tradição, muito bem, obrigado, Maurício. Se o título for nominal, né, e se o título for à ordem, né, ele vai poder ser transmitido através de um endosso. Se o título for não à ordem, o endosso não pode ser praticado. E aí a transmissão, se ela ocorrer, ela vai ter efeitos de cessão civil de crédito. Lembra disso? Também é importante, cai bastante em prova. Vimos que o endosso, né, ele, né, pode ser em branco, pode ser em preto, pode ser próprio, pode ser impróprio, né, entre outras coisas. Né? Comparamos o endosso com a cessão, né, entre outras coisas. Tá? Endosso póstumo, endosso mandato, endosso garantia. Tudo isso aí está na aula passada, e aí é só para a gente, né, fazer sua mente pensar um pouquinho. Vamos agora falar do aval, que é o outro, né, ato cambiário possível de ser praticado em um título de crédito. O aval é uma obrigação firmada por um terceiro, que a princípio não tinha nada a ver com aquela relação jurídica cambiária, chamado de avalista, para que garanta o pagamento de um título de crédito, né, em favor de alguém, né, chamado devedor ou avalizado. O devedor do título de crédito ou o avalizado do aval. Né? Vamos lá, são duas relações jurídicas, né, que eu estou falando aqui, no mesmo título. A relação jurídica entre credor e devedor, ou, né, sacador, sacado e beneficiário, dependendo do título, né, se for uma nota promissória entre emitente e beneficiário, se for em uma letra de câmbio entre sacador, sacado e beneficiário, e uma outra pessoa que não tinha nada a ver, que vem fazer uma outra relação jurídica, que é o aval, certo? O aval, né, é uma relação jurídica de garantia, né, uma obrigação em que um terceiro, chamado de avalista, vem garantir uma outra pessoa que é chamado de avalizado. Então, já tinha falado para vocês, né, tem duas figuras aqui na relação de aval, que é o avalista e o avalizado. Tudo isso aí já vimos, né? A responsabilidade do aval, né? Ou seja, o avalista ele tem a mesma responsabilidade do avalizado. Então, então vamos pensar aqui. Se o avalista avaliza um devedor principal, ele responde como devedor principal. Se um avalista avaliza um devedor, né, co-obrigado, um secundário, ele responde como um devedor secundário.
Então, o avalista, né, ele vai ter a mesma responsabilidade do seu avalizado, ok? Como é que eu pratico o aval, né? Como é que é a forma do aval? O aval ele é feito com a assinatura, né, do avalista no título de crédito. Regra geral, a assinatura, né, do título de crédito é feita na frente do título, né? Ou seja, no... Como é que chama a frente do título? Lembra-se? Tá aí ainda ou já saiu? Como é que é a frente do título de crédito? Se o outro é anverso. Muito bem, parabéns, você que respondeu, né? Então, anverso. Então, a lei diz que o aval é a assinatura do avalista no anverso do título de crédito. Posso fazer no verso? Posso fazer no verso. Só que se eu fizer no verso, eu preciso identificar o ato, tá? A LUG traz a previsão do aval também, assim como os demais, né, as demais leis que tratam sobre título de crédito. Vamos lá, né, vamos prosseguir. Então, aval você já sabe, né, que é uma garantia pessoal. O aval é muito parecido, né, com outro instituto cambiário com outro instituto jurídico que você conhece, que é a fiança, né? A fiança não é instituto cambiário, por isso que eu falei errado. Então, o aval é um instituto cambiário e a fiança é um contrato, né? O que tem de semelhança entre o aval e a fiança? Ambos garantem o pagamento de uma obrigação. Ambos são garantias, né? Instrumentos de garantia. Só que o aval é uma garantia prestada em um título de crédito e a fiança é um contrato, né? É uma garantia prestada em um contrato, ok? Então, é a primeira, né, diferença aí importante entre aval e fiança. O que mais que a gente pode lembrar, né? Tanto a fiança quanto o aval são garantias pessoais, né? Já estudou essas garantias pessoais? Que a gente chama de garantias fidejussórias. Ambos são garantias fidejussórias. Já viu essa palavra, né? O que é uma garantia fidejussória? Né? O que é fidúcia? Fidúcia é confiança. Então, garantia uma fidejussória é uma garantia de confiança. Quando eu confio em quem? Numa pessoa, né? Então, é uma garantia pessoal, né? Ou uma garantia subjetiva, né? De natureza pessoal, baseada na confiança. A garantia fidejussória, ela é oposta à garantia real. Lembra das garantias reais que você estudou em direito civil? Enquanto no direito civil você estudou as garantias reais, como por exemplo a hipoteca é uma garantia real. Você dá um bem imóvel para garantir o pagamento de uma dívida. O penhor é uma garantia real, né, do bem. Você dá um bem imóvel para garantir uma dívida. A fiança e o aval são garantias pessoais, são garantias de confiança, são garantias fidejussórias, tá bom? Importante lembrar isso também, tá? Então, né, eu tenho ali o patrimônio do devedor responsável por toda a dívida. Professor, mas eu posso, esse devedor, né, o garantidor, melhor dizendo, avalista ou o fiador, pode ter um imóvel e o imóvel pode vir a garantir? Sim, mas pode ser um, pode ser dois, pode nem ter imóvel, né, todo o patrimônio dele. E na garantia real é o bem específico, né, que fica dado em garantia. Essa é a diferença, tá? Entre uma coisa e outra. O que mais? Né? Eu já falei, o aval é uma garantia cambial, né? Ou seja, uma garantia do direito cambiário, ok? Enquanto a fiança é uma garantia não cambial, ou uma garantia do direito civil, ou um contrato, já tinha comentado. O aval é uma relação autônoma, né? É uma garantia autônoma, é uma garantia cambial e uma garantia autônoma. O que significa dizer que a garantia é autônoma? Né? Independente, né, da garantia avalizada, né, o aval permanece. Em outras palavras, né, a invalidade da obrigação principal não invalida a obrigação do avalista. Então imagine que eu empreste um dinheiro, né? Deixa eu pegar aqui do Maurício, não é isso? Então o Maurício emprestou um dinheiro. E aí, o Maurício exige
né, um garantidor, né? Esse dinheiro foi emprestado através de uma nota promissória, por exemplo, ou de uma letra de câmbio, não importa, né? E aí veio nesse título um garantidor, uma avalista e assinou, né? O professor Rodrigo assinou lá como avalista, ok? Se eu morrer, né, o que aconteceu com a obrigação principal? Extinguiu, né, pela morte, a princípio, né, a não ser que seja aos sucessores, mas em regra ela extingue. Extinguiu a minha obrigação. A obrigação do professor Rodrigo permanece? Permanece. Por que permanece? Porque é uma obrigação autônoma. Então, a invalidade ou a extinção da obrigação principal não extingue, né, a obrigação acessória. Então, o aval, né, mantém-se, mesmo no caso em que a obrigação que ele garantiu passa a ser nula por qualquer razão, de vício ou de forma. Isso está escrito lá no artigo 32, né, da LUG, nesses termos aí. Então, o artigo 32, que eu tinha mencionado aqui em cima, eu coloquei para você aí o trecho que fala sobre isso. É assim na fiança? Você vai ter que se recordar, né? Não sei se você se lembra, mas a fiança é uma obrigação, o quê? Acessória. Lembra disso, né? Fiança é uma obrigação acessória, ou seja, né, se houver uma invalidade da obrigação principal, né, a obrigação acessória também fica inválida. Então, o Código Civil, quando ele vai regulamentar a fiança, ele diz isso, né? A fiança é uma obrigação acessória. A invalidade da obrigação principal invalida a obrigação acessória. Certo? Lembra-se disso quando você estudou fiança? Então muda totalmente aí, né, a parada, concorda comigo? Aliás, muda totalmente o tipo de relação, né, de responsabilidade. Não sei se você já conseguiu perceber, mas o aval é uma responsabilidade mais forte, né, vamos dizer assim, né? O aval é uma responsabilidade, né, maior, né? Você consegue dizer assim? Você seria, entre aspas, mais responsável como um avalista do que como um fiador, né? Olha o artigo 837 do Código Civil. O fiador não pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais e as extintas de obrigação que competem ao devedor principal. Mas se provierem simplesmente da incapacidade pessoal, será, né, salvo feito pessoa menor. Então, a contrário senso, eu vou conseguir extrair isso, né, que as exceções, né, vão poder ser opostas também, né, ao fiador, ok? Aí você estudou isso lá em fiança, só um paralelo aí para a gente lembrar, tá bom? Até aqui alguma dúvida, né? O aval, né, tem que ser prestado aonde? No próprio título, na verdade. Por quê? Por causa do princípio da literalidade. O aval deve ser prestado no próprio título. E a fiança? Não tem essa exigência legal. A fiança pode ser feita no próprio documento ou não. Normalmente, quando se faz um contrato de locação, não sei se você já viu, né, faz tudo junto. Contrato de locação e fiança. Aí tá lá, locador, locatário, fiador, todo mundo assina, que é um contrato só com os dois assuntos, locação e fiança. Poderia fazer separado? Poderia. Não existe a obrigação de fazer tudo no mesmo documento. No aval existe. O aval, em razão do princípio da literalidade, tem que ser dado na própria cártula, né? Essa é a regra do direito cambiário, né? Não pode ser realizada fora do corpo do título, né? Tem que ser feito no próprio título, né? O aval é dado na própria letra, né, em regra, certo? No próprio título. Essa é a regra aí geral, tá? Então, basicamente, tem mais um assunto importante. A fiança, por ser uma obrigação, né, não autônoma, admite o que a gente chama de benefício de ordem. Lembra-se do benefício de ordem, né? Você estudou fiança, não estudou? Uma galera aí que estudou contrato, estudou tudo isso que eu estou falando, está só revisando. O que é benefício de ordem? Benefício de ordem é quando você é fiador, né? Imagine, A fez um contrato de locação com B. Né? A é locador e B é locatário. E C é fiador de B. Não houve o pagamento desse aluguel e houve uma ação de cobrança, né? Uma execução em face de B e C.
Em regra geral, né, a fiança, a responsabilidade é o que? Subsidiária, ou seja, o A vai cobrar de B e vai cobrar de C, mas primeiro ele tem que exaurir os bens de B para depois exaurir os bens de C. Inclusive o C pode, né, para fazer com que os bens de B sejam exauridos primeiro, fazer o quê? Indicar os bens de B. Isso se chama benefício de ordem. Benefício de ordem é possibilitar que A cobre primeiro de B para depois cobrar de C. Isso é o benefício de ordem. Está previsto também no Código Civil, lá no artigo, no Código de Processo Civil, perdão, né? Se eu não me engano, 794. Dá uma conferida lá. É o benefício de ordem, ou seja, cobra-se primeiro o afiançado e depois cobra-se o fiador, né, em razão desse benefício de ordem. Tem benefício de ordem no aval? Não. Por quê? Porque a responsabilidade do avalista é solidária. O benefício de ordem só existe porque a fiança é uma responsabilidade subsidiária. Cobra-se primeiro um, depois cobra-se outro. Né? E no aval, não. Pode-se cobrar de ambos, né? Do devedor principal e do avalista, né? Do avalizado e do avalista. Por quê? Porque a responsabilidade é solidária. Lembra, na responsabilidade solidária, o credor pode cobrar de um, de outro ou de ambos ao mesmo tempo, fica a sua hipótese. E na responsabilidade subsidiária, cobra-se primeiro de um e depois de outro. Primeiro de um e subsidiariamente de outro, ok? A fiança, regra geral, né, é responsabilidade subsidiária. E no aval, a responsabilidade é solidária. Inclusive, né, quando você pega um contrato de locação bem feito, né, uma das coisas que vai estar previsto no contrato é que o fiador responde solidariamente pelas dívidas do afiançado. Porque a lei não prevê a solidariedade, né, para o avalista, perdão, para o fiador. A lei não prevê a responsabilidade, então a responsabilidade vai ser subsidiária. No avalista, né, a lei prevê a responsabilidade. E que você estudou também, não sei se você se recorda, né, quando você estudou responsabilidade. A responsabilidade solidária, né, não se presume, decorre da lei ou da vontade das partes. A lei não prevê responsabilidade solidária, né, para a fiança. Portanto, ela é subsidiária, a não ser que as partes assim celebrem. Por isso que num contrato bem feito de locação, né, o fiador responde solidariamente por vontade própria, né? Ele aceita lá se responder solidariamente. Se não tiver essa cláusula, né, essa previsão expressa, ele responde de forma que subsidiariamente, inclusive com benefício de ordem. Aqui não. Aqui não há que se falar em responsabilidade subsidiária. Ao contrário, a responsabilidade ela é solidária, tá? Então, o aval, né, ou avalista responde solidariamente pelo pagamento do título de crédito. Já vimos? Eu só estou escrevendo aí. Até aqui, alguma dúvida, tá? Então, comparamos, né, o aval da fiança. São parecidos em alguns aspectos, né? São parecidos porque são garantias, mas tem bastante diferenças aí que a gente destacou para você. Vamos agora, né? Vamos falar das espécies de aval. Aqui é legal, né? Aqui é interessante, aqui cai em prova, inclusive, né? O aval pode ser total ou parcial, né? Lembra do aval total ou parcial? Lembra do aceite total ou parcial, né? O aval pode ser total ou parcial, né? O que seria um aval total, né, ou completo, né? E o que seria o aval parcial? É aquele que garante o pagamento integral do crédito. Então, imagine, eu emprestei 10 mil reais, né, do Maurício e o professor Rodrigo foi meu avalista total. Significa dizer que ele vai responder por todo o valor, ou seja, pelos 10 mil reais. Teoricamente, vamos pensar na hipótese que a gente vai ver como é que está na lei, tá? Teoricamente, eu poderia escrever um aval parcial, ou seja, o Rodrigo vir no título e se comprometer a pagar apenas uma parte da dívida, por exemplo, 5 mil. Então ele escreve, avalizo 5 mil. Teoricamente isso é possível, né? Mas a lei vai aceitar qual o efeito de um aval parcial. Então são duas coisas. Primeira coisa é saber o que é um aval parcial, outra coisa é saber o efeito jurídico disso, certo? Então, de novo, aval total é quando o avalista se compromete pela integralidade da dívida. E aval parcial é quando, né, o avalista se compromete por parte da dívida. Vamos fazer um retrospecto. O que era o aceite total? Né? É aquele, né, que o aceitante se comprometia por toda a dívida, não é isso?
e o sacado se comprometia a pagar toda a dívida, portanto ele se tornava o devedor principal do título. O que era o aceite parcial? É quando ele aceitava parcialmente a dívida, né? Ou era um aceite com restrições, né? Com limitações, aceite limitativo, né? A lei dava, a gente tem doutrina que dá esse nome. Qual era o problema do aceite limitativo? O efeito, né? O efeito jurídico era de vencimento antecipado do título e, no caso da letra de câmbio, possibilidade, né, do beneficiário de cobrar diretamente do sacador. Por quê? Porque só o aceite total ou completo, né, ou sem limitações, que fazia com que o sacado se tornasse devedor principal. Os outros não faziam isso, né? Os outros até, né, o aceite parcial, que a gente diz que era a mesma coisa que recusa parcial, e até uma recusa total tinha um outro efeito. Qual o efeito? De fazer com que o sacado não se tornasse devedor principal e continuasse o sacador devedor principal do título. A gente já viu isso, eu estou só revisando para poder fazer um paralelo aqui com o aval. Quando a gente chegou no endosso, que é o título de crédito, a gente falou assim, tá, e aí? Posso ter um endosso total e um parcial? Ou não, né? Qual o efeito? Aí o que seria o endosso? A transmissão do título de crédito. A gente disse que o endosso parcial ele não é possível, né? Ele é nulo, ele não tem efeitos jurídicos. A lei proíbe o endosso parcial. Se você tentar fazer, ainda que você escreva, né, transfiro parcialmente, aquilo lá é nulo. Ser nulo significa dizer que não tem efeitos jurídicos. Por quê? Por causa do princípio da cartolaridade. A lei não reconhece o endosso parcial porque ofenderia o princípio da cartolaridade. Ou eu transfiro o título todo ou não transfiro nada. É simples assim, né? Se eu tentar transferir metade, isso não tem valor jurídico, portanto é nulo. Agora vamos chegar no aval, né? E aí? Posso, ou melhor dizendo, o avalista pode se comprometer a pagar metade da dívida ou ele tem que se comprometer a pagar o título todo? Aí a gente vai, né, ter que se lembrar da regulamentação dos títulos de crédito. Se recorda, né, que eu te falei nos primeiros dias de aula, acredito que foi no primeiro, que eu tinha duas regulamentações para os títulos de crédito. Eu falei, olha só, o título de crédito é um documento muito antigo, né? O título de crédito surgiu com o comércio, né? Século XVIII, século XIX, né? Então você já tinha os primeiros títulos de crédito, que eram as cartas de troca, né? Que depois viraram os títulos de câmbio, né? As letras de câmbio, perdão. E esses títulos, eles, né, são antigos, estão há muito tempo aí. Inclusive, são aplicados em mais de um país, né? E aí os países assinaram tratados internacionais para regulamentar ou para incorporar no seu ordenamento jurídico essa lei uniforme, né? Ou seja, uma lei que aplicava em vários países, porque os comerciantes negociavam entre vários países e, portanto, o ideal seria uma lei única, ok? O Brasil fez isso quando, por exemplo, editou o decreto 57663, né, de 66, em que ele incorporou no Brasil a Lei Uniforme de Genebra, que é um tratado internacional assinado em Genebra que uniformiza a legislação sobre letra de câmbio e nota promissória. Inclusive, tecnicamente, para a gente nem é lei, né? Porque a Constituição da época, não exigiu uma lei para a incorporação de um tratado internacional. Atualmente exige-se, né? Você sabe muito bem disso, uma lei para poder incorporar o tratado internacional. Inclusive, se o tratado internacional tratar sobre direitos humanos e for incorporado como emenda à Constituição, tem status de Constituição. Já estudou isso, né? Direito constitucional. Então a gente tem a LUG e a nota promissória hoje incorporada no ordenamento jurídico por essa lei, né, ou por esse decreto que tem força de lei. E a gente tem outras leis, né, que vão tratar dos outros títulos de créditos, né, próprios, né, nominados, específicos, existentes. Né? É o caso do cheque, é o caso da duplicata, que são os principais, ou os títulos, né, próprios que a gente tem. Tem os títulos impróprios, que a gente já, né, comentou, inclusive é o seu trabalho, né, aqueles títulos que têm outra, né, aqueles documentos, títulos têm outra função, né, que são uma ação, por exemplo. A ação representa a fração de um capital social, representa os direitos dos acionistas sobre a sociedade, mas também é considerado, né, ou tem uma natureza imprópria de título de crédito? Sim, por quê? Porque também representa uma dívida, também pode ser, né, negociado. Aí você vai se aprofundar nisso no seu trabalho, ok? Além disso, o que dissemos? Né? Que quando chegou em 2002, houve uma reforma em todo o ordenamento jurídico civil e empresarial do Brasil. Então a gente tinha antigamente um Código Civil, né, de 1916 e tínhamos um Código Comercial de 1850. O código, né, ou o legislador, resolveu uniformizar
esses dois tratamentos em um único código. E incorporou dentro do Código Civil, né, uma grande parte do direito empresarial. Não é isso? O Código Comercial ainda permanece em vigor, mas trata apenas do comércio marítimo. E aí ele, quando fez isso, né, além de trazer todo um regramento de direito até então comercial, ele inclusive muda o nome, passa a chamar de direito empresarial, né, e a gente já viu lá os motivos disso lá em Empresa 1. E ele também criou, né, sei lá por que razão, um capítulo sobre título de crédito. Então, teoricamente, os títulos de crédito deveriam seguir nesse novo capítulo, né, dentro do Código Civil. Só que o próprio Código Civil, que trouxe um capítulo sobre títulos de crédito, diz que esse capítulo não vai ser usado para os títulos que já estão regulamentados. Salvo disposição diversa em contrário, né, aplica-se aos títulos de crédito disposto nesse código. Então, está sendo 903 ou 2, não lembro, do Código Civil. Ou seja, se você tem essa disposição diversa em contrário, você não aplica o Código Civil. Aí vai a pergunta: tem disposição diversa em contrário sobre, né, aval na LUG? Tem. Tem disposição diversa em contrário sobre aval na lei do cheque? Tem. Tem disposição diversa em contrário, né, sobre o aval na duplicata? Tem. Então, para que serve, né, a disposição de aval prevista no Código Civil? Para caramba, né? Eu sei, não fica chateado comigo não, mas é isso aí. Então, esse assunto é um dos que cai em prova, sabe por quê? Porque esse assunto ele é diferente à disposição prevista nas leis especiais das disposições previstas no Código Civil. Olha que loucura, né? O Código Civil, né, dá um tratamento diferenciado, né, a respeito do aval, né, parcial, diferente do que acontece nas outras leis. Então vamos lá. O aval parcial é possível ou não? Né? Essa é a minha pergunta inicial. Aí a resposta é depende. 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 Isso aí, depende. Se for um título próprio, né? Se for um título nominado, aí a sua prova da concurso da B vai ter que dizer. Se for sobre uma letra de câmbio, o aval parcial ele é possível, né? Então a letra de câmbio, né, permite um aval parcial, ok? A letra de câmbio, né, permite um aval parcial. O cheque, né, ou a lei do cheque, permite um aval parcial. Né? A lei da duplicata permite um aval parcial. Olha o artigo 30 da LUG, né, que é a Lei Uniforme de Genebra, Decreto 57663, como a gente já comentou. Né? O que diz o artigo 30 da LUG aí? Né? Lê para mim. Diz assim: o pagamento de uma letra pode ser dado em todo, pode ser garantido, perdão, né? Pode ser pagamento de uma letra pode ser em todo ou em parte garantida por aval. Em todo ou em parte é o aval total ou completo ou aval parcial, ok? É claro que com uma forma de falar um pouco diferente, mas dá para você depreender, né, que desse artigo o aval pode ser total e pode ser parcial, ok? Se a gente for na lei do cheque, vai estar a mesma coisa, né? O aval pode ser em todo ou em parte. Olha, artigo 20, vou pegar só o exemplo aqui do artigo 29 da lei do cheque. Para quem não sabe ainda, né? A lei do cheque é a lei 7357. 7357, deixa eu confirmar o ano, 85/85, ok? Então, a lei do cheque diz que o pagamento de um cheque pode ser garantido no todo ou em parte por aval prestado por terceiro, né? A gente vai ver o resto, mas, ou seja, né, já dei dois exemplos aí. Na letra de câmbio, na nota promissória, no cheque, né, na duplicata, ou genericamente, como a gente chama esses títulos? Títulos nominados, títulos, né, enumerados, o aval parcial é possível. Então, é possível o aval parcial nos títulos enumerados, nominados. Aí leia-se, né? Letra de câmbio,
nota promissória, cheque duplicado. Olha que loucura, né? Não brigue comigo não, tá? Eu só estou te explicando como é que funciona a parada. Mas não brigue comigo não. Agora vamos para o Código Civil. Artigo 897 do Código Civil. O pagamento de um crédito que contém a obrigação de pagar uma determinada quantia pode ser garantido por aval. Ponto. Pode ser garantido por aval, não diz se é total ou parcial. Aí o parágrafo único. É vedado o aval parcial. Não fique chateado, mas é assim que funciona. E aí, professor, o aval parcial, ele é possível ou não? A resposta é, como eu já disse, depende. De que título eu estou falando? Eu estou falando de um título nominado, né? É possível. Eu estou falando de como é que a gente chama os títulos que, né, teoricamente vão existir com base no Código Civil, né? Porque a lei fala que eu posso, a doutrina entende, né, que essa regulamentação do Código Civil abriu a possibilidade das partes emitirem um título inominado, né? Ou seja, um outro título não seja os que já existem regra, ou seja, um título com base no Código Civil. E esse título seria chamado um título inominado. Para esse título, o aval parcial ele é vetado. Então, na sua prova da OAB, né, vamos pensar aqui no caso concreto, o que vai ter que acontecer? O cara vai ter que dizer que o aval é num cheque, que o aval é na duplicata, que o aval, né, é num título inominado ou que é num título com base no Código Civil. Ele tem que te dar essa dica, né, para você saber, tá? Essa merda cai, fala baixinho. Essa merda cai na prova, né? Por quê? Porque você tem que, né, é mais complexa, né? Você tem que saber não só o que é aval total, como é parcial, como você tem que saber, né, essa parte mais completa de que se aplica o Código Civil ou não se aplica o Código Civil. Né? As provas mais difíceis, né, elas vão além de perguntar só sobre o Instituto, elas misturam o Instituto com outro, exatamente o caso. Tá? Então, resumindo, né, o aval pode ser total, pode ser parcial, ok? Certo? Aval total é aquele que garante toda a dívida, aval parcial é aquele que garante parcialmente. Agora, o aval parcial pode existir todo e qualquer título? Não, né? Apenas nos títulos nominados. Leia-se cheque, duplicata, norma promissória e letra de câmbio. Se for um título inominado, baseado no Código Civil, o aval parcial, né, é vetado, proibido, nulo, né? Tá? Isso cai em prova, né? Fica ligado, ok? Vamos prosseguir. Foi? Além do aval poder ser total ou parcial, o aval pode ser em branco ou aval pode ser em preto. Tranquilo, né? Mais ou menos o mesmo racional lá que a gente já viu quando eu vi o endosso. O que era o endosso em branco? Aquele que não identificava o endossatário. O que é o aval o endosso em preto? Aquele que identifica o endossatário. O que é o aval em branco? Né? Aquele que não identifica o avalista, não é isso? Aquele que não identifica, né? Perdão, o avalizado, desculpa. O avalizado. Confundi. Confunde, tá vendo? E o que é o aval em preto? Aquele que não identifica, né? Perdão, aquele que identifica, né? O aval em preto. Aquele que identifica o avalizado. Vamos pensar no caso concreto, naquela nota promissória que eu emiti e que tem um aval lá do professor Rodrigo. Se ele simplesmente assinar, não é isso? Na frente do título, ele está dando um aval em branco. Se ele assinar e identificar o avalizado, ele está dando um aval em preto. Certo? Vamos pensar aqui. Se o título só tiver um devedor, não faz diferença. Né? Não faz diferença. Nenhuma. Nota promissória, que era o meu exemplo. Eu comprometo-me a pagar, né, ao Maurício determinada quantia. Em razão disso, eu dei uma nota promissória. Certo? Lembra-se disso, da nota promissória?
E o professor Rodrigo assina essa promissória como avalista. Quantos devedores tem no título? Só tem eu. Certo? Porque o outro é credor. Não precisa de aval. Então, a assinatura, obviamente, é minha. Vamos pensar numa outra hipótese da letra de câmbio. A dá uma ordem a B para pagar a C determinada quantia. Lembra disso? Né? Então, está lá no título de crédito. B pague a C determinada quantia, R$10.000, na data tal, no prazo tal. E o C assina. Quantos devedores tem no título de crédito? 2. Não é isso? 2. Na letra de câmbio, existem 2 devedores no título de crédito. O devedor inicial, né, que é o sacador, que é aquele que emitiu o título, e o devedor, né, o segundo devedor, vamos dizer assim, o devedor posterior, que é o sacado. Né? No primeiro momento, na verdade, ele nem é devedor, ele está apenas indicado no título. Ele vai se tornar o devedor, né, mais corretamente dizendo, quando ele aceita. Né? Como é que eu aceito? Assinando o título. Então, quando, né, o B assina esse título concordando com o pagamento, ele passa a ser o devedor principal. Quando ele passa a ser o devedor principal, significa dizer que o B some, né? Não, o B permanece. O B ainda está vinculado a essa relação jurídica cambiária. Perdão, né? O A. O A ainda está vinculado à obrigação jurídica cambiária, certo? Ambos ainda são devedores. A diferença é que eu tenho um devedor principal e eu tenho um co-devedor secundário, né? Chamado de co-obrigado, certo? Mas ambos são devedores. Aí é importante, né? Eu ter um aval em preto. E neste caso, a lei faz uma presunção. Né? A lei diz o seguinte: quando o aval em branco é praticado numa letra de câmbio, né, o aval em branco pressupõe que é do sacador. Né? Por quê? Porque foi o primeiro devedor de título de crédito. Então, em outras palavras, né, o aval em branco praticado numa letra de câmbio, né, ele pressupõe que é do sacador, certo? Isso é uma presunção legal, né? Por quê? Porque eu fui o primeiro a que realizou esse pagamento do título de crédito. Vamos além, né? Vamos além. Vamos ainda comentar ainda mais uma informação importante aí sobre o aval. Ok? O aval também pode ser classificado, né, da seguinte maneira, né? Aliás, antes de falar da classificação, o aval, para mim prestar um aval, eu preciso. Existe uma discussão aqui bem interessante que cai em prova, que é sobre a outorga. Vamos começar de novo para ficar mais fácil de você entender. Sabe o que é a outorga uxória? Essa é a pergunta. Certo? O que é outorga uxória? Outorga uxória, você vai estudar ainda, né? Então, se você não tiver, não tem problema. Você vai estudar em família nono período, salvo engano. Né? O que é outorga uxória, também chamada de outorga marital? Mais fácil, né? Outorga marital. A outorga uxória ou outorga marital é a autorização que um cônjuge tem que dar, né, quando alguns bens incomuns vão ser alienados ou sofrerem alguma questão de que possa onerá-los. Calma, eu vou explicar. Né? O que diz o Código Civil? Artigo 1647, se não me engano, deixa eu colocar aqui. Se não me engano, é 1647. Eu vou colar aí para você. Ressalvado, vou colar aí, né? Ressalvado o disposto do artigo 1648. O que diz o 1648? Toda vez que um cônjuge não quiser autorizar que o outro venda um patrimônio, por exemplo, né? O juiz pode autorizar. Então, o cônjuge tem um patrimônio comum, um imóvel, quer vender para, sei lá, fazer um tratamento de câncer do outro. Quem está morrendo diz assim, não vai vender, não sei o quê, vai vender e tal. Aí a pessoa pede para o juiz autorização judicial, certo? Então, ressalvados os casos de autorização judicial,
em resumo, nenhum cônjuge pode, sem autorização do outro, exceto no regime de separação absoluta, né? A gente tem 4 regimes de casamento: comunhão universal de bens, comunhão parcial de bens, participação final dos aquestos, você vai estudar, isso aqui só serve para cair na prova também, né? Ninguém usa, mas está lá na lei, e separação de bens, né? A separação pode ser separação absoluta de bens. A separação pode ser convencional ou legal, mas é a separação de bens, ou separação absoluta de bens, é a mesma coisa. Então são 4 regimes de casamento, exceto quando os bens são separados, né? Seja porque as pessoas quiseram, né? Separação convencional, ou seja porque a lei impõe separação legal, quando maior de 70 anos, por exemplo, né? Ele tem mais de 70 anos, se casar, tem que casar pelo regime da separação de bens, ou separação legal de bens, porque a lei impõe essa questão. Os passaportes podem escolher isso. Fora desse regime da separação, né, absoluta de bens, nos outros regimes, comunhão universal, comunhão parcial, participação final dos aquestos, sempre que alguém queira, 1, alienar ou gravar de ônus reais os bens imóveis. 2, pleitear como autor ou réu acerca desse bens. 3, prestar fiança ou aval. E 4, né, fazer uma doação, eu preciso necessariamente da autorização do outro. Essa autorização do outro é o que a gente chama de outorgo shoria. Então, outorgo shoria é a autorização do outro, né, do cônjuge, para fazer determinados atos, né, nos bens em comum do casal, ok? Que atos são esses, né, que precisam de outorgo shoria? Tá aí, né, no Código Civil. 1, alienar bens imóveis, né? O que é alienar bens imóveis? Tranquilo, né? Alienar é parabéns pela participação, né? Alienar é vender, parabéns, Maurício, está respondendo todas, né? Está com ponto de participação. Alienar é vender os bens, muito obrigado, né? E o que é, essa é mais difícil, né? O que aí tem mais gente querendo ponto agora. O que é gravar de ônus reais os bens imóveis? Essa é mais difícil. E aí, o que é gravar de ônus reais bens imóveis? Vai? O que é gravar de ônus reais bens imóveis? Sua vez, Maurício. Vai, Maurício, você que sabe. Deixa para o amigo Lucas. Galera, né? Vamos lá, é simples. Gravar, né? De ônus reais. Gravar é você gravar a um bem, não é isso? Vincular a um bem, grudar a um bem. Um ônus, o que é um ônus? Um ônus é um gravame, é uma coisa que pesa, né? Ah, eu estou com muitos ônus, estou com muitos pesos, com muitos gravames, com muitas, né, coisas que pesadas, né? Que são coisas, pesos sobre o bem, né? Existem direitos que podem ser concedidos sobre o bem. Se o bem tem direito concedido sobre ele, significa dizer que ele tem um peso, né, real. Então, aquele exemplo que eu já dei, né, da hipoteca, né, a hipoteca é um direito real de garantia. O imóvel que tem sobre ele, né, o gravado nele, uma hipoteca, tem um ônus, concorda comigo, né? Ou seja, aquele bem, para ser vendido, precisa ter pagar essa dívida, certo? Da hipoteca. Então, a hipoteca é um exemplo de ônus real gravado no bem imóvel. Então, eu posso ter uma hipoteca, um arrendamento mercantil. Então, existem diversos direitos, né, que podem ser gravados e que vão se tornar um ônus no bem imóvel. Então, vamos pegar o exemplo mais fácil, né, a hipoteca. Um imóvel hipotecado é um imóvel que tem gravado um ônus real, ok? Então, pode, né, um cônjuge fazer um empréstimo e dar um bem em garantia, ou seja, gravar sobre esse bem um ônus real, né, só com a autorização do outro, certo? Então, aquela coisa de filme, né? Filme americano é assim, né? Vou dizer o marido, porque estou sendo machista, né? O cônjuge chega lá em casa, assim, ó, por o outro cônjuge, vendi nosso imóvel. Só se for nos Estados Unidos, que aqui isso não acontece. Porque precisa da autorização do outro, certo?
fiz uma hipoteca, não tem isso em filme direto, né? Hipotequei o nosso imóvel. Só se for nos Estados Unidos, porque aqui isso não acontece, né? Já viu isso em filme, né? Hipotequei de novo o nosso imóvel. E a outra pessoa não sabe, se surpreende, aí fica aquele drama. Aqui essa porra não acontece. Aqui você... Né? Isso não acontece. Por quê? Porque precisa da minha assinatura, filho, né? Precisa da assinatura do outro, a assinatura do cônjuge, não é isso? Deixa eu ver a pergunta aqui do colega. Calma que estamos no Google. Se o imóvel estiver só no nome de um, aí sim, aí é diferente. Não é diferente não. Não é diferente. Mesmo que o imóvel esteja em nome de um, quando você vai fazer uma escritura de compra e venda, você não tem que declarar e comprovar o seu estado civil? Né? Você diz assim, ó, sou solteiro, sou casado, né? Ou vivo em união estável agora, tem que fazer isso, né? Eu tenho que comprovar o meu estado civil. E eu não sou favorável, eu tenho que, né, para fazer uma escritura de compra e venda, a pessoa tem que comprovar o seu estado civil, ou seja, ele vai ter que juntar uma certidão de nascimento, se ele for realmente solteiro, ou juntar uma certidão de casamento, se for realmente casado. E além disso, não sei se você já viu na escritura, né, de compra e venda, diz não só que se é casado, quando é, né, e o regime de casamento, porque dependendo do regime de casamento, precisa da autorização do outro. Então, corrigindo a minha resposta, mesmo que o imóvel esteja só em nome de um, quando ele for fazer a escritura, né, a não ser que ele minta, diga que é solteiro, mas aí ele não vai ter a certidão de solteiro para entregar, né? A certidão de casamento vai aparecer que ele é casado, então não tem nem como fraudar. Então, mesmo sendo o imóvel no nome de um, na hora de fazer a escritura vai dar ruim. Por quê? Porque eu vou ter que comprovar meu estado civil, e aí vai aparecer que eu sou casado, e aí eu vou precisar da autorização do outro. Tá, eu estou falando disso numa situação, né, regular de transferência de propriedade, né? Uma posse, né, um contrato de gaveta, e esquece, né? Estou falando na situação regular, né? O direito proprietário fazendo uma escritura de compra e venda para outro proprietário, certo? Foi, Cristiano? Então, mesmo, né, estando, né, em nome de um só. Finalizando aqui a questão da outorga. Pleitear como autor ou réu acerca de bens ou direitos. Então você tem que entrar com uma ação para discutir uma evicção, para discutir uma demarcação de terra, para discutir qualquer coisa a respeito do bem. Ambos têm que ser autores, né? Ou ambos serão réus. Se você entrar com ação contra alguém, né, você tem que colocar os dois no polo passivo, né? Porque ambos têm interesse no patrimônio. O que nos interessa, né? Prestar fiança ou aval. E 4, fazer doação, tá? Vamos por nos interessa. Segundo o Código Civil, tanto para prestar fiança quanto para prestar aval, eu preciso da autorização do outro. Ok? Então, cuidado com prova, hein? Para o Código Civil, na literalidade do Código Civil, para prestar o aval e para prestar fiança, né, eu precisaria da autorização do cônjuge. Vamos trazer para o aval que nos interessa. Aí veio o Código Civil e falou assim, para prestar o aval precisa né, da autorização do outro. E começou-se a debater, né, na jurisprudência, se isso seria razoável, né, se isso seria bom, se isso seria, né, interessante para o Código Civil, né? Porque, vou pensar, empresário, você é um empresário, você está lá na tua empresa lá, negociando, tratando, vendendo, aí precisou de dinheiro, precisou pegar um empréstimo, aí o sócio precisou de dinheiro, vai lá e fez um aval para ele. Imagina você ter que ir até a sua casa requerer a autorização do seu cônjuge. Isso é compatível, né, com o Instituto Empresarial? E aí? É compatível ou não com o Instituto Empresarial? O que você acha? Então, começaram a questionar se esse aval aí, né, ele é compatível ou não com, né, o direito cambiário. E tem um acórdão, né, que é muito importante para a gente, né, que é um acórdão referência, a gente chama de paradigma, né? Vou até colocar no grupo para vocês verem. É no terceiro trabalho, só que eu já falei, né, dei mole, falei no início da aula que não ia passar mais nenhum. Mas gostaria de coração que você lesse esse acórdão na íntegra, ok? De repente eu até coloco para fazer prova para P2, sei lá, vamos pensar depois aí. Segundo esse recurso especial,
existe né, um conflito entre princípios, porque o direito cambiário exige uma liberdade do empresário, e exigir a outorga não seria. Então, vou colocar aqui e vamos ler pelo menos uns trechos desse acórdão aí que vai justamente discutir isso. O que ele discute, né? A necessidade da outorga num aval prestado em um título cambiário, né? No cheque, uma duplicata, né? Qual é o efeito disso? Alguém confirma para mim por áudio, por gentileza, se está aparecendo aí na sua tela o recurso especial. Ok, tá. Perfeito, meu amigo. Muito obrigado. Porque aí eu compartilho a minha tela, estou olhando para ela, não consigo olhar o chat. Tá? Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, vai ter que perguntar por áudio. Ou então, tem que esperar eu acabar aqui. Depois eu vou mandar no grupo para vocês, certo? Vamos lá. Então, esse é um recurso especial. Para quem não teve oportunidade de ver, é muito importante. Eu já sempre falei isso para vocês, né? Leia o máximo de recursos especiais extraordinários que você puder na sua vida, né? Por mais que você não goste do Gilmar Mendes, por mais que você não goste, né, do Toffoli, né? Mas as decisões, elas são muito fundamentadas, né? E vamos ser sinceros, provavelmente quem faz isso nem são eles, né? Existem juízes que ficam lá, né, pesquisando, escrevendo os acórdãos, e eles só concordam, né? Revisam, teoricamente. O próprio Sérgio Moro era juiz auxiliar de uma juíza do STF, acho, não lembro qual, certo? E eles fazem o quê? Eles fazem as emendas, né? Fazem os acórdãos, né? Pesquisam as teses, né? Movimentam um processo, igual mais ou menos o auxiliar aí do juiz de uma vara que você conhece. Só que o nível lá é muito altíssimo. Então tem acordos que são verdadeiras aulas, né? Tem acordos de 300 páginas, 200 páginas, só discutindo um assunto concreto. Então é muito importante que você, na medida da sua possibilidade, você lê o máximo de acórdãos que você puder. Eu já li, sei lá, 200 acórdãos, não sei, não contei, né? Porque eles são verdadeiras aulas. Então vamos lá, recurso especial, número 1.526.560, de Minas Gerais. O ministro, né, que relatou foi o Paulo Tarciano Severino, continua lá no STF. Quem recorreu, né, para gerar esse recurso foi a Helena, o recorrido foi o Márcio. Certo? Os advogados não interessam. Ementa, né? Para você que já conhece, ementa é um resumo, né, do acórdão. Como é que eles fazem a ementa? Eles jogam palavras, né, meio que para formar ali o raciocínio do que você vai tratar no acórdão. Então, essa primeira parte aqui são as palavras, né, colocadas, e depois ele faz tipo uma historinha resumida. E a história do julgamento vai estar depois no relatório, no voto, que fica mais abaixo. Certo? Então, se você quiser ter uma ideia do que trata o acordo, basta você ter a ementa. Então, se trata de um recurso especial, não é isso? Ou seja, tem discussão ou violação à lei, não é isso? Você sabe muito bem, recurso especial violação de lei, né? Lei federal, recurso especial. Qual é o assunto? Direito cambiário, certo? Títulos de crédito. Especificamente, né, o que no título no direito cambiário? O aval, né? E o que mais? A outorga uxória, que a gente viu, 1647, ou outorga marital. Qual é a interpretação que deve ser dada ao artigo 1697 do Código Civil, à luz do artigo 903 do mesmo Código Civil? Lembre-se, 903 é o artigo que fala que o Código Civil ele veio, né, regular todo o direito empresarial. O Código Civil ele trouxe inclusive disposições sobre títulos de crédito, não é isso? Tem um capítulo sobre isso. O Código Civil trata o aval, que é o direito cambiário, lá no 1647 também. Só que eu vou aplicar, a pergunta é, eu vou aplicar o aval regulamentado pelo Código Civil nos títulos de crédito já existente? A gente já discutiu isso, né? Essa discussão que está aqui no aval, à luz do artigo 903 do mesmo édito, né? Édito é o mesmo diploma legal, tá? Para quem não sabe, é do mesmo diploma. E ainda face à natureza, né, secular do Instituto Cambiário, né, do aval, ou seja, ainda em face da natureza especial, né, secular, de singularidade do Instituto Cambiário do aval. Revisão do entendimento desse delator. Olha só que interessante, o relator mudou o posicionamento e ele colocou isso aí consignado na ementa aí, e no julgamento.
Então vamos lá. Aí aqui jogou as palavras, né? E aí ele vai fazendo frases que vão resumir o acordo. 1. O Código Civil de 2002 estatuiu, né, consignou em seu artigo 1647, inciso 3, como requisito de validade da fiança e do aval os institutos bastante diversos, em que pese ontologicamente, né, ou seja, na sua natureza, constituam garantias pessoais, o consentimento por parte do cônjuge, do garantidor. Em resumo, o Código Civil, no 1647, inciso 3, consignou a necessidade de consentimento do cônjuge. Okay? Apesar da fiança e do aval ser institutos diferentes. Foi isso que ele disse. 2. Essa norma exige uma interpretação razoável, sob pena de descaracterização, né, como do aval como típico instituto cambiário. Ou seja, se eu tratar o aval e a fiança igual, eu vou descaracterizar o aval, pois o aval é um instituto cambiário, né, o aval é autônomo, né, o aval tem características próprias, né, como a gente inclusive já discutiu, por ser um aval, por ser uma norma, né, um ato cambiário. 3. A interpretação mais adequada com o referido instituto cambiário, voltado a fomentar a garantia do pagamento dos títulos de crédito e a segurança do comércio jurídico, e assim o fomento da circulação de riquezas, é no sentido de limitar a incidência da regra do artigo 1647 aos avais prestados nos títulos inominados regrados pelo Código Civil. Ou seja, o que se discutiu aqui, né? O que se definiu aqui? Vou aplicar o 1647, inciso 3 para os avais? Vou, mas não para todo e qualquer aval. Apenas e tão somente para os avais, né, prestados aos títulos inominados. Lembra que a gente já discutiu isso agora há pouco, né? Ou seja, aqueles títulos regrados pelos Códigos Civil. Em outras palavras, para os avais prestados nos títulos nominados, aqui, ó, sem o I, ou seja, para o aval prestado no cheque, na duplicata, né, eu não preciso do outorgo Shoria. A outorgo Shoria, né, ou marital, exigida no 1647, ela deixou de existir? Não. Só que o STJ fez um entendimento restritivo, dizendo que ela só seria aplicada, né, aos avais concedidos aos títulos de créditos, né, prestados com base no Código Civil, ou também chamado de inominados. Aí o 4 diz aqui, ó, precedentes da colenda turma, ou seja, a quarta turma já decidia dessa forma, portanto, alteração desse relator, né, e da terceira turma, que né, não sei se você sabe, o STJ, né, tem turmas lá dentro, né, grupos de ministros. E aí, às vezes, tem um entendimento de uma turma que é diferente de outra. Esse caso foi justamente ele viu isso, reconheceu isso e mudou o seu voto, e, inclusive, né, a turma mudou sua posição. Então, precedente específico na quarta turma, alteração do entendimento desse relator e dessa turma, recurso especial desprovido, tá? Aqui é como é que ficou a votação, né? Vistos e relatados esses autos em que são partes acima indicadas, a Igreja, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, após o voto vista do senhor ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, por unanimidade, ou seja, resolveu negar o provimento ao recurso especial nos termos do voto do senhor ministro relator Ricardo Vilas Boas, Marcos Aurélio e Moura Ribeiro, tá? Não participou a ministra Nancy André, tá? Esse aqui é a ementa, né? Que na verdade é o resumo do acórdão. Depois eu vou mandar para você. Aí você vai ler, né? O relatório, aí vai contar toda a história. Trata-se de recurso especial interposto por Maria Helena, com base no artigo tal. Aí vai contar a decisão, né? Vai contar a divergência, por que ela, né, coube o recurso, né? Assim, esse aqui nem é tão grande, tem só 18 páginas, tem acórdãos aí de 90, 100, 200, 300 páginas para você aprender, ok? Então, galera, viu como é que esse tema é bem interessante? Se ligou aí, né? Como é que esse tema é bem legal, tá?
Vamos lá. Tem uma questão de exame de ordem aqui. Acho que dá para você fazer. Vamos ver se dá para você fazer. Nem tudo a gente comentou, mas dá para fazer. Vou colocar aqui no chat. Por gentileza, faça rapidinho, um minutinho, para a gente poder seguir. Foi? E aí? Qual é a resposta? C? Não sei o que eu vou fazer agora. Vamos ver. Mais alguém? Vamos lá. Em relação aos títulos de crédito, é correto afirmar que presente na letra de câmbio a cláusula não a ordem impede a circulação do título? Né? Não, já vimos que não impede a circulação. Na verdade, a circulação pode ocorrer, mas os efeitos, né, serão de cessão civil de crédito. B. Insuficiente os fundos disponíveis, o portador do cheque pode requerer a responsabilidade cambial do banco, cambiária do sacado pelo seu não pagamento. A gente não fez isso, né? Ainda não estudamos, então você não saberia essa resposta. Mas digo para você que está errado. No cheque, o sacado é o banco. E o banco não tem responsabilidade cambial, certo? É diferente na letra de câmbio que o sacado é uma pessoa que se compromete ao pagamento. A gente vai ver isso, tá? Então tá errado. C. Firmado em branco, o aval na promissória é entendido como dado em favor do sacador. Né? Vimos isso, né? A princípio está certo. D. Não aceita duplicar, o protesto do título é providência suficiente para ajuizamento da execução contra o sacado. Também você talvez não conseguiria fazer, mas você teria que fazer por exclusão, tá? A gente vai ver depois, na duplicata, que uma duplicata não aceita, para ser executada, precisa não só do protesto, como comprovante de entrega da mercadoria. Então está faltando um requisito ali, tá? É bom que você já vai vendo os outros assuntos. Então, perfeito aí, parabéns. A resposta é a letra C. Ok? Para a gente fechar, tem duas situações aqui que eu quero que você saiba. Os avais simultâneos e os avais sucessivos. Vamos lá, né? O conceito em si é super simples. O que é um aval simultâneo? O que é um aval sucessivo? Né? O aval simultâneo e o aval sucessivo vai ocorrer, né? Ocorre quando eu tenho um ou mais, né, avais prestados, né, ao mesmo tempo. Eu achei aqui um desenho. Estou gostando dessas aulas online. Você está gostando? Não? Me fala. Está odiando, né, professor? Tudo bem que é da Estácio, né? Vou arrumar outro. Achei outro. Avais sucessivos e avais simultâneos. Ou seja, avais simultâneos. Eu tenho mais de um avalista, né, garantindo a obrigação. E avais sucessivos, eu tenho um avalista, né, garantindo outro avalista. Vou colocar esse aqui mesmo que tá legal. Só não olha aqui por cima. A emite o título de crédito, né? Imagina que isso aqui seja uma letra de câmbio. A dá uma ordem para B, tá enxergando aí, né? Para pagar a C, determinada quantia. Ok? Tá, alguém pode responder, por gentileza, por áudio aí? Está enxergando? Obrigado. Então, isso aqui é uma relação jurídica cambiária, certo? Isso aqui é uma letra de câmbio. Então, A, sacador, deu uma ordem a B, sacado, para pagar a C determinada quantia. Antes do vencimento, o C praticou um endosso
para D. Ok? Que foi praticar para E. Só que o E quis, né? O E exigiu de D que tivesse avalistas, né? Na verdade, ele pode ter exigido um, só que como o valor da dívida era muito grande, pode, né, em razão disso, eu tive mais de um avalista. Ou seja, o que é um aval simultâneo? É quando eu tenho dois ou mais avalistas garantindo a dívida simultaneamente. No meu exemplo, eu tenho 3, certo? Diferente é o aval sucessivo. Olha aqui o aval sucessivo, né? O X, o Y, o Z garantem E, mas eles não estão a garantindo de forma simultânea, eles estão a garantindo de forma sucessiva. Então vamos pensar aqui. No simultâneo, que é o que está embaixo, né, em relação a D, X e Y, Z garantem a dívida, né, de D. Em outras palavras, né, todos respondem pelo pagamento da dívida. Então, imagine que há uma execução, né, para cobrar essa dívida, né? O F aqui é o beneficiário. O F não recebeu na data do vencimento. O que ele pode fazer? Ele pode cobrar todo mundo, né? Então, ele pode cobrar o A, ele pode cobrar o B, ele pode cobrar o C, ele pode cobrar o D, ele pode cobrar o E, ele pode cobrar os avalistas, pode cobrar o X, o Y, o Z. Em razão de ser um aval simultâneo, o X, né, se intimado, né, citado para pagamento, ele tem que pagar. O quanto ele tem que pagar? O valor integral da dívida, porque ele é um avalista, certo? Só que em razão de ter mais de um avalista, né, ele pode, né, ele vai compartilhar a sua responsabilidade com o YD. Ou seja, a dívida é de sei lá, R$ 9.000. Ele paga os R$ 9.000. Então ele pode cobrar 3.000 de Y e 3.000 de Z. Por quê? Porque ambos, né, ou melhor, todos, né, porque aqui são mais de dois, respondem e compartilham entre si a responsabilidade. Então, de novo, se algum dos avalistas simultâneos vir a pagar o título de crédito, eles, obviamente, vão poder cobrar a dívida do avalizado na sua integralidade, no meu exemplo D, mas vão poder cobrar a dívida dos demais co-avalistas ou dos demais avalistas simultâneos na sua cota parte. Ok? Nesse exemplo aqui, então, era R$ 9.000. Se qualquer um dos avalistas vir a ser obrigado a pagar, porque ele é obrigado a pagar, ele vai, né, obviamente, dividir a responsabilidade com os demais, porque são avalistas simultâneos. O mesmo não acontece na hipótese aqui de aval sucessivo. Por quê? Porque X, Y e Z tem outro tipo de aval. O aval é sucessivo, ou seja, se X vir a ser, né, responsabilizado, né, por que o X é e o Y não é? Não sei. Porque, por exemplo, o F distribuiu a ação e o primeiro a ser citado foi o X. Por exemplo, né, o X aqui em cima do, né, avalista de E. Se esse X aqui do aval sucessivo vir a pagar a dívida, não importa o motivo, ele, obviamente, pode cobrar do seu, né, avalizado, que é o E, a integralidade da dívida. Ele pode cobrar alguma coisa de Y? Não. Né? Ele pode cobrar alguma coisa de Z? Não. Né? É o avalista que garante o avalizado, não o inverso. Ok? Então, o avalizado não pode cobrar nada do avalista. Certo? É o professor Rodrigo que garantia minha dívida, não eu. Então, não tem como eu cobrar nada dele. Consegue visualizar isso? Vamos imaginar que Y, né, venha a ser responsabilizado, né, não importa o motivo, e venha a pagar a dívida. Ele pode cobrar a dívida toda, né, de X? Ele pode. Aliás, ele pode cobrar a dívida de X? Sim. E não pode só cobrar a dívida de X, como ele pode cobrar toda a dívida. Ou seja, se era de R$ 9.000, ele pode cobrar R$ 9.000 de X. Y pode cobrar R$ 9.000 do E, né? Ou E, como vocês falam aqui? Pode, sem problema nenhum. Ok? Uma vez que X pague, né, ele se subroga no direito de Y. Ok? Uma vez que E pague, ele, né, se subroga como devedor aqui, pode cobrar para trás. Então vamos lá, Z foi responsabilizado, portanto Z pode cobrar de Y, e Z pode cobrar de X, e Z pode cobrar de E, ok? Mas ninguém pode cobrar dele. Então, de forma muito simples, o aval sucessivo é o aval do aval. É quando eu tenho um avalista, ou mais de um avalista, garantindo outro ou outros avalistas. De forma muito simples, o aval simultâneo é quando eu tenho mais de um avalista, né, ao mesmo tempo garantindo o pagamento de um aval.
certo? Deu para entender a diferença? Né? Então, vamos lá. Aval simultâneo, né? Eu tenho mais de um avalista garantindo o pagamento de um aval. E o aval sucessivo, né? Eu tenho um avalista garantindo outro avalista. Pessoal, agora é a cereja do bolo para a gente fechar a matéria, né, a aula. Se os avais forem pretos, não tem problema nenhum. Imagina aquele desenho que você viu ali, né, daquela relação no título de crédito. É comum? Não. É possível? É. Então você tem um título de crédito, uma letra de câmbio, lembra? Um documento, né? Com várias assinaturas. Concorda comigo? Então vamos lá. Tem um limite de quantidade de avalistas? Não. Pode ter 3, pode ser 6, pode ser 5. Normalmente é 1 ou 2, mas pode ter mais? Pode, não tem limites. Né? Vamos pensar aqui no exemplo concreto. Imagina o título de crédito, né, uma letra de câmbio. B, pague né, o A dando uma ordem a B para pagar a C determinada da quantia. B pague a C a quantia de R$10.000 e o A assina. Ok? Aí vamos facilitar um pouquinho, vamos colocar só 2 avalistas. Imagine que nesse título tenha 2 avalistas. Então, X e Y assinaram garantindo o pagamento desse título de crédito. Se o X e o Y prestarem um aval em preto, ou seja, dizer quem eles estão avalizando, não vai ter problema nenhum. Porque o X está avalizando fulano e o Y está avalizando ciclano. Não vai ter problema nenhum. Não, já respondi, né? A dúvida surge, né? E essa dúvida é sanada através de uma súmula, né? A gente vai ver agora. Quando há 2 avais prestados em branco no título de crédito. Então, de novo, tenta imaginar, tá? Um título de crédito com X e Y assinando do lado. O que é melhor para o X dizer? Que é um aval sucessivo ou é um aval simultâneo? Se ficar configurado, decidido, que é um aval simultâneo, se X vir a pagar o título, ele pode cobrar metade do Y, lembra? Né? Lá tinha 3, mas se for 2, não importa, né? Certo? Então, se for um aval simultâneo, é como se eles ambos respondessem pela dívida em comum. Ou seja, se um dos dois, X ou Y, tanto faz, vir a ser responsabilizado, ele pode cobrar a integralidade do avalista, né? E pode cobrar a cota parte do outro avalista. Ou seja, aqui é metade, lá era 1/3. Certo? Por quê? Porque é um aval simultâneo. Essa é a regra do aval simultâneo. Se for um aval sucessivo, ou seja, um avalizando o outro, né? Ou seja, X foi o primeiro avalista e Y foi o segundo avalista. Ou seja, Y está avalizando quem? O X. E X está avalizando quem? Né? O devedor do título de crédito. Mudou tudo, né? Se o X vir a pagar, ele só pode cobrar de forma regressiva o devedor de título de crédito. Se o Y vir a pagar, ele pode cobrar tanto o X quanto o devedor de título de crédito. Né? Por exemplo, o B, não importa quem seja. Percebeu que se for de um jeito ou for de outra, a responsabilidade entre os avalistas mudam? E na prática, era possível que essa dúvida surgisse. Por quê? Porque eles assinaram e não disseram que tipo de aval era. Simplesmente assinaram em branco. Imagina um banco, né, tendo 2 bancos responsabilizados um devedor. Um banco vai ficar dizendo que é avalista simultâneo e o outro vai dizer que é avalista sucessivo. Por quê? Porque para ele é melhor. Essa discussão já chegou ao STF há muito tempo atrás, que é uma súmula super antiga, né? A súmula do STF, se não me engano, está em 600, sei lá, não, acho que mais já, 700 e pouco. E tem uma súmula 189 que diz assim: avais em branco e superpostos, né? Que é uma coisa superpostas, postas juntos ao mesmo tempo, né? Avais em branco e superpostos consideram-se simultâneos e não sucessivos. Então, se eu tiver um título de crédito com 2 ou mais avais em branco, ou seja, sem dizer se é simultâneo ou sucessivo, então se X está avalizando B, né, porque se fosse simultâneo seria X avalizando B e Y avalizando B. Se fosse sucessivo, né, no meu exemplo, X está avalizando B e Y está avalizando X. E já te disse que mudou toda a responsabilidade. Então, aí, na prática, havia briga. Por quê? Porque depois o X ia dizer que era simultâneo. Por quê? Porque ele queria dividir a responsabilidade com o X, com
né, com Y, e Y ia dizer que era sucessivo, certo? Porque ele queria, né, poder cobrar toda a dívida de X depois. Isso já foi levado ao tribunal, já foi discutido, já foi decidido. Tá aí, é só saber a regra. Qual é a regra? Avais em brancos, né, e superpostos consideram sucessivos, simultâneos e não sucessivos. Em outras palavras, né, o que a gente pode dizer também? Que só é possível hoje, em razão dessa súmula, né, avais sucessivos em preto. Então, diante dessa súmula, né, para mim conseguir prestar um aval sucessivo, eu preciso identificar quem eu estou avalizando. Senão, vai ser considerado simultâneo, né? Avais em branco, né? Ok? Tá? Então, essa súmula é importante. Cai em prova de OAB, cai em prova de concurso. E fica ligado. Ela veio solucionar um problema que existia quando há dois avais, né, prestados no título de crédito sem indicação, né, do seu beneficiário. Pode gerar uma dúvida, né? Que tipo de aval que é, se é sucessivo ou é simultâneo. Dívidas.